Entre essas duas pessoas, é claro que eu quero falar de Davi. Homem chamado segundo o coração de Deus. Homem inspirado pela palavra. Homem inspirado para compor louvores. Homem a qual foi ungido como rei. Homem a qual foi para as pelejas, foi para as lutas, foi para as batalhas e saiu vencedor, porque o Altíssimo estava com ele. Como não lembrar do gigante Golias sendo destruído por uma pedrinha? Esse é Davi. Só que quando nós falamos em Davi, nós temos que se lembrar que Davi, ele também teve os seus erros e suas falhas. E um dos seus erros e suas falhas, sabe qual que foi, irmão? Todo mundo sabemos que ele cometeu um adultério. E depois dele cometer o adultério, o pecado já tomar conta do coração, deixar ele cego, deixar ele surdo. Ele ali mata Urias, o marido daquela mulher. E o que acontece? Mais um pecado, e esse pecado de homicídio. Mas, irmão, a Bíblia fala que Deus vai repreender Davi. E Davi, ele reconhece o seu erro, Davi reconhece a sua falha. Então ele se prostra diante de Deus e sabe o que acontece? Ele enxergou as mãos de Deus estendidas ao teu favor, porque Davi não deixou que o pecado tomasse conta da sua história. Vimos, irmãos, também que Pedro, ele nega Jesus, irmãos. Ele nega Jesus, irmão. E Jesus já tinha falado: Pedro, você vai me negar. Você vai me negar, Pedro. E Pedro nega Jesus. Mas quando a palavra ecoou no ouvido de Pedro, ele não tinha ali tomado conta que Jesus estava anunciando que ele iria negar ele. Ele não sabia de qual maneira, mas quando ele nega, ele se lembra, ele chora, ele se angustia. E sabe o que acontece? Pedro se arrepende. Pedro se arrepende e ele enxerga as mãos de Deus ao favor dele. Irmão, entenda uma coisa: o pecado ele cega, o pecado ele mata, mas Deus, ele dá vida. E as mãos de Deus, mesmo você errando, mesmo você falhando, as mãos de Deus estão estendidas ao teu favor. Mas se arrependa enquanto é tempo. Deus te ama e eu também. Fica com a paz do Senhor Jesus. Deixa penetrar no teu coração o amor de Deus e diga para Ele sempre: Tu és santo, Senhor.